E tá preparado para receber essa galera, né? Que às vezes é rejeitada pela sociedade, às vezes, né? Sim, ela é completamente rejeitada, porque a própria sociedade, ela recrimina e ela coloca os cristãos como intolerantes. Mas aí eu quero destacar dois grupos, os religiosos e os cristãos, de fato. Que tem religioso no meio cristão. Existe, infelizmente. Então nós precisamos entender isso. Não é? Procure ser amado. Procure ser amado. Esse é o recado que eu quero dar para vocês. E vamos caminhar juntos, gente. Tudo na vida a gente consegue resolver. Novidade de vida. Amém. Vamos Amém. caminhar nisso. Amém. Uau. Muito bom. Anotou aí, Tiagão? Sim, top. E eu tava lembrando, pastor, de uma situação que teve na cidade que a gente, uma igreja que a gente participava lá no Brasil. E tinha um menino que ele tinha saído da igreja, ele tinha ido para, como diz, né? Ele foi para essa prática homoafetiva, né? Uhum. E depois de muito tempo ele voltou para a igreja, no culto de jovens, assim, quase depois de um ano. E a gente praticou esse daí foi o amor, o líder de jovem na época, ele era cantor, ele cantava, né? E do nada o menino apareceu lá, ele falou assim, ó, quero que você cante lá. Não, mas até ele ficou estranho, mas eu vou cantar, mas eu tô sei lá, na cabeça dele, tô errado, tudo virada. E foi tão mover, que foi tão incrível aquele derramar de amor, foi uma experiência para mim também, foi muito legal. Ele chegou na igreja, ele cantou uma música lá depois, com a banda, com tudo. E foi um derramar desse amor que a gente fala. E falta muito isso, né, Tiagão? E às vezes a gente nem sabe, às vezes as pessoas nem sabem como acolher, não sabem como abraçar, como amar essas pessoas, né, pastor? Infelizmente, é porque nós não fomos treinados para aceitar as diferenças. Né? Como professor, por exemplo, é muito fácil você chegar numa sala de aula e todos os alunos estarem sentadinhos, quadradinhos, obedecendo, fazendo tudo direitinho. Não é? Mas quando você pega aqueles que já entenderam, aqueles que são mais inteligentes, aqueles que são diferentes do grupo, mais tímidos, você precisa ter atenção para aqueles. Então, ser um professor, um educador, não é simplesmente passar conteúdo que todo mundo cala e senta. Não. Nós precisamos entender as diferenças, identificá-las e trazer essas pessoas para perto, para que eles possam ser grandes. Então, nós tivemos um aluno que era brilhante em matemática. Ele era um gênio nas exatas. Mas ele não tinha comportamento. Não é? Ele não era aquele padrãozinho normal. Então, ele chegou um momento que muitos professores expulsaram ele da escola num conselho. E nós achamos um absurdo, porque as pessoas não entendiam a genialidade daquele aluno. Então, muitas vezes, o processo educativo daquele menino foi interrompido. Mas eles conseguiram abafar um pouco, mas a genialidade dele continua. Então, o gênio, muitas vezes, ele é mal compreendido. Einstein tirou nota ruim na escola. O professor aconselhou a mãe dele a levar ele fora e chamar ele de burro. Mas porque ele era um gênio. Ele não estava adaptado àquele padrão social quadradinho. Né? Mas ele era um superdotado e mostrou para o que veio. Então nós precisamos aprender e entender isso. Né? E se a gente conhecesse um pouco mais sobre as áreas do desenvolvimento infantil e guardássemos mais as nossas crianças, nós teríamos adultos melhores, uma sociedade melhor e a gente ia viver num mundo melhor. Uau, muito bom isso aí. Então a gente pode, de certa forma, fazer uma... Não sei se é a palavra correta, mas colocar como se fosse uma culpa também do meio cristão de não conseguir demonstrar esse amor de fato, porque o Cristo só caminhou com quem também era excluído. Né? Para aquela sociedade, eram todos excluídos. O leproso, a prostituta, o cobrador de imposto, e Jesus estava com eles. E então, como ou por que eu vou até trazer para nós, que não como religião, mas como os cristãos de fato ainda têm tanta dificuldade de entender essa diferença e conseguir amá-los da mesma forma para que eles se sintam iguais, se sintam irmãos também. Infelizmente, nós vivemos, e eu me incluo nisso, por muitos anos debaixo de uma religiosidade, onde tínhamos preceitos, ordenanças que eram basicamente humanas. E quando nós descobrimos
de fato, a graça, e ela está de Gênesis a Apocalipse, quando nós começamos a entender o amor de Deus e por que Jesus veio e como ele nos amou, e que não tem nada a ver com o que eu faço ou deixo de fazer, mas sim o que ele faz por mim, o amor dele por mim, nós nos libertamos. Então, infelizmente, ainda muitas instituições são religiosas em si. Mas nós precisamos quebrar a lei, sair da legalidade. Não é que vamos ser ilegais, mas nós vamos ser aqueles graciosos e vamos viver no amor. Então, há uma diferença. Não é? Você ser legalista, você está acusando, está oprimindo. Você chamando a pessoa. Não, então, peraí. Então, quer dizer que eu posso viver uma vida no pecado? Não. Quando você entende sobre graça e sobre amor, mais ainda você quer viver na presença de Deus. Porque você entendeu que é amado. Então, a palavra de Deus ela é muito clara. E ela fala assim, olha, se eu estou debaixo da lei, aí eu quero viver uma vida de pecado. Porque se eu não consigo obedecer uma coisa, eu vou desobedecer a todas. Mas o dia que eu entendo que eu estou debaixo da graça, aí eu entendi que eu sou livre. E eu sou livre do pecado. Então eu quero viver na presença de Deus. Eu quero viver na presença daquele que me ama, que é o Senhor. Amém. Eu tenho prazer em viver na presença de Jesus. É diferente do que você obrigar uma pessoa a fazer certas coisas para chegar até Deus. Não, ele veio até mim, do jeitinho que eu era, e me amou. E me disse, olha, vem caminhar comigo. Eu vou transformar a sua vida. Aleluia, é isso que eu quero.